Sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre o início do fim, sobre mudar de emprego. E comigo eu tenho a Marta Silva. A Marta é consultora de staffing na Randstad. E Marta, seja bem-vinda ao podcast. Obrigada pelo convite e olá a todos que nos estão a ouvir. Marta, conta-nos um bocadinho de quem és e do que fazes. Muito bem. Eu trabalho na área de consultoria de recursos humanos há 18 anos, portanto já é há algum tempo. Na Randstad estou há 3 anos aqui a trabalhar e de facto é uma função que me revejo e é um setor que me revejo bastante, gosto muito do que faço. E muitas vezes associada a isso dizem que eu sou aliás, dizem que eu sou workaholic, vamos chamar assim. Eu costumo dizer que sou loveaholic, ou seja, gosto muito do que faço e quando se gosta do que se faz não se trabalha, não é assim? Portanto, eu sinto-me um pouco assim. Muito bom. Acabaste de dar aqui um novo termo a esta parte da workaholic. E tu, ao longo destes 18 anos de consultora, tiveste aqui, acredito eu, muita experiência com candidatos que estivessem predispostos não só a mudar de emprego, mas também que falassem contigo, mesmo neste sentido, mudar de emprego. Sem dúvida nenhuma, porque nesta área de consultoria, não é? Nós acabamos por ajudar na transição de carreira enfim, com várias empresas que nos fazem essa solicitação e ao mesmo tempo, ao posicionar o candidato no mercado de trabalho, também estamos um bocadinho a ajudá-lo em termos de orientação de carreira e, portanto, sem dúvida nenhuma que essa é uma das nossas, eu diria, missões, não é? Certo. Ajudar também os candidatos um pouco nessa orientação, ainda que o principal objetivo é a sua colocação, mas associado a isso e quase que inadvertidamente estamos também a ajudá-lo, não é? Na sua orientação de carreira e muitas vezes a partilhar experiências, dicas e ajudar também no autoconhecimento do próprio candidato, sem dúvida. Sim. Eu acho que é engraçado e aqui ainda antes dando aqui um twist ao guião, porque eu tenho aqui umas perguntas para te fazer, mas acho que muitas vezes não há esta percepção e que é importante haver, que não é só uma questão de um consultor ajudar um candidato a encontrar um emprego. Muitas vezes é esta ajuda e orientação no que, na verdade, o que é que a pessoa, o profissional quer fazer, quer mudar. Às vezes é aquela questão de a pessoa quer mudar, tem umas ideias do que é que quer fazer nesta mudança, mas muitas vezes o consultor é que ajuda realmente a construir este caminho. Não sei se concordas comigo. Completamente. Uma das coisas que nesta casa, na Randstad, se valoriza é realmente a experiência do colaborador. E, portanto, nós sentimos muito isso aqui especialmente, aqui na Randstad especialmente, e acho que valorizamos bastante mais do que a colocação da pessoa, seja em que trabalho for, também ajudá-la a fazer aqui um trabalho de ajuda nessa orientação naquilo que eu considero também aquilo que é uma missão para nós, faz parte do nosso trabalho e é-nos incutido também aqui precisamente isso, essa ajuda e acho que até inclusive do ponto de vista daquilo que é o mercado de candidatos, as pessoas reconhecem-nos também por isso, nós sentimos isso no nosso dia-a-dia. E voltando aqui ao tema de mudar de emprego, sabemos então que esta parte está muito presente, especialmente no teu dia-a-dia como consultora. Tu achas que quando uma pessoa pensa em mudar de emprego, também deve pensar numa estratégia por trás desta mudança de emprego? Sem dúvida, não é? Acho que sim, acredito mesmo que sim. Mas, acima de tudo, quando uma pessoa pretende mudar de emprego, deve refletir sobre os sinais. E os sinais, aquilo que eu chamo, são inquietações. Sinto-me valorizado no meu trabalho, sinto-me reconhecido, estou a evoluir profissionalmente, ou qualquer outra inquietação que o candidato possa sentir. E que mereça realmente aqui alguma atenção e aqui algum sinal que o faz mudar de emprego.
e depois aí sim, depois de refletir sobre essas inquietações ou sobre esses sinais, aí sim montar uma estratégia, pensar em definir um objetivo ou vários objetivos profissionais, não é? Aqui com algum sentido de pesquisa e também algum sentido de comunicação, e é aqui que entra também a estratégia, e depois, enfim, começar a executar, não é? Em termos de plano de ação, o que é que eu vou fazer para, mediante isto que eu defini, mediante esta decisão, o que é que eu daqui para a frente vou fazer? E não é só responder a anúncios, ao contrário do que as pessoas pensam, não é? Quantas vezes no nosso dia-a-dia, enquanto consultores, nós não divulgamos ofertas de trabalho, pura e simplesmente porque não precisamos, porque temos sempre candidatos a fazerem-se lembrar, a ligarem-nos, a enviarem um e-mail, enfim. E, portanto, não é mesmo só responder a anúncio. E depois, outras tantas ações que podemos fazer, nomeadamente ativar a nossa rede de relações, enfim, definir uma lista de empresas-alvo que nós gostaríamos de trabalhar e trabalhar mesmo essas empresas e também esses recrutadores. Nós neste momento estamos numa era digital, não é? Temos o Facebook, o LinkedIn, porque não ir à página dos recrutadores, ir à página das empresas e fazer-nos lembrar, não é? Portanto, há tantas coisas que podemos fazer, mas o importante é, como eu disse, eu acho que é pensar um bocadinho, fazer aqui um bocadinho a introspeção e depois definir o caminho que se quer seguir e depois ativar os respectivos planos de ação, consoante essas decisões. Sim, acho que pelo menos aqui sai um plano de estratégia bem definido. Mas depois também temos aquela parte, depois da candidatura e depois até desta estratégia, a parte da entrevista. E eu não sei se a entrevista, como profissional que está à procura de outra oferta, portanto, de outra oportunidade, a minha entrevista, ou seja, o caminho da minha entrevista é um bocadinho diferente do que se eu estivesse à procura de uma oportunidade, mas que não estivesse a trabalhar neste momento. Achas que há aqui diferenças até na forma de falar, ou, não digo na forma de falar, mas na forma de perguntar certas questões? Eu acho que vou dar uma resposta um bocadinho out of the box, daquilo que normalmente se calhar se pensa sobre este tema. Eu acho que a experiência que eu tenho é que normalmente as pessoas pensam, os candidatos pensam que por estarem desempregados, por exemplo, estão numa situação menos desfavorável. Eu tenho um bocadinho uma perspectiva diferente. Eu acho, sinceramente, e partindo do próprio candidato, nós temos é que pensar, acima de tudo, que vamos corresponder, por exemplo, numa entrevista de trabalho, ou vamos responder a um emprego, numa perspectiva de que tem que ser bom para os dois, tem que ser bom para o candidato e tem que ser bom para a empresa. Acima de tudo, é isso, tem que ser uma relação win-win. E, portanto, se for esta a perspectiva do candidato, eu penso que não há aqui qualquer tipo de diferença. Pode ser bom, se for bom para ambos, para o empregador e para o próprio candidato, temos aqui o match perfeito e temos aqui a relação pretendida que é o win-win. Acima de tudo, devemos pensar e encarar, acredito eu, desta forma. Bom, e isso também é boas notícias, não é? Porque acaba por haver aqui mais uma perspectiva do futuro, não é? O futuro da oportunidade a que se estão a candidatar e não tanto no passado, na experiência que têm até ao momento. Completamente. É olhar para o futuro, não é? E esta perspectiva, como eu disse, e que eu acredito, sinceramente. E quando eu estou aqui a procurar uma nova oportunidade, ou seja, lá está, eu sendo um profissional que neste momento está a trabalhar, o que é que eu devo ter em atenção quando procuro uma oportunidade diferente? E aqui diferente até pode ser de uma área completamente diferente, pode ser até esse ponto que eu queira mudar completamente na área. O que é que eu devo ter em atenção? Mais uma vez, a nossa capacidade, eu diria, de introspeção, não é? Começar a perceber nessa mudança quais são, acima de tudo, as minhas qualidades, as minhas competências, acima de tudo. Depois pensar o que é que eu valorizo nessa mudança de emprego. E depois, sim, o que é que eu tenho que fazer para lá chegar? Pode passar, por exemplo, por formação, não é? Pode passar por mudar de região, pode ser em Portugal, pode ser no estrangeiro, enfim. O que é que temos que fazer para lá chegar?
Acima de tudo, essa introspeção e depois da introspeção, eu diria, o plano de ação. Sim, o que é que tenho que fazer e o que é que estou disposto a fazer também. Porque Sem muitas dúvida. destas iniciativas requerem um grande investimento financeiro e pessoal, e é isto que nós também temos que pesar, não é? E avaliar. E tu achas que há aqui ainda uma aposta maior, um investimento maior na parte da formação do próprio profissional? Ou seja, se eu quiser aqui mudar radicalmente de área, eu também devo ter em atenção que eu vou ter de nutrir a minha formação? A formação pode acontecer ou não. Há tantos casos de profissionais que estão a tentar mudar de trabalho, mas que têm competências intrínsecas a Uhum. uma determinada função, e essas competências intrínsecas, por exemplo, implicam dar o próximo passo, ou seja, por exemplo, atingir um lugar de chefia Certo. com essas competências intrínsecas. A formação não quer dizer que seja a condição, não é, para se mudar de área ou de função. Pode ser uma das que venha, eu diria, a complementar um percurso profissional, e que sustentado com a formação pode realmente ser mais fácil essa integração, mas não diria que passa apenas por formação ou só por formação. Pode passar ou não, lá está. Certo. É, Aqui a experiência fala muitas vezes mais alto e até que as skills que as pessoas acabam por ter. sim, sim, portanto, e as soft cada vez neste momento até estão a ser mais valorizadas, não é? Claro Uhum. que depende do contexto, como eu costumo dizer, o céu é o limite, obviamente tem que haver aqui um contexto, uma lógica, e para chegar à conclusão daquilo que eu preciso de fazer para conseguir alcançar o meu objetivo ou os meus objetivos profissionais, é preciso também, como eu disse atrás, fazer aqui um pouco de pesquisa, não é? Se eu quero atingir determinados objetivos profissionais, o que é que o mercado está a valorizar? E para Certo. isso, muitas vezes, mais do que responder anúncios, até analisar anúncios, não é? Para Uhum. esses objetivos, analisar, enfim, notícias sobre uma determinada função, setor, o que seja, e que possam aqui ajudar, enfim, a definir melhor o caminho que queremos seguir. Claro. Exatamente. Na parte da mudança, também temos aqui de considerar a parte da saída. Portanto, se eu vou mudar, e se neste momento estou a trabalhar, também tenho de trabalhar a minha saída, por assim dizer. Portanto, tu achas que eu, como profissional, devo ter em atenção como saio da empresa? Devo ter atenção em alguns passos? Ou, na verdade, é só adeus, vou mudar de emprego? Foi um gosto, até amanhã. Até à próxima. Eu acredito que não, não é? Há uma coisa que nos acompanha sempre, é um denominador comum, tanto na entrada numa empresa como numa saída, que é a nossa reputação profissional, não é? Claro. E na realidade, as paredes são finas, ou o mundo é uma ervilha, Uhum. aplica-se completamente. E portanto, acho que a atenção a ser dada na entrada deve ser a mesma atenção na saída, não é? E eu acredito que não seja algo que possa estar enraizado. Nós, infelizmente, enquanto consultores, deparamos-nos aqui às vezes com algumas situações menos desejáveis, mas acima de tudo, sim, é importante terem atenção, o fechar bem a porta, não é? O fechar bem a Uhum. porta. E para isso isto passa, obviamente, por uma comunicação, quer seja ela informal como formal, não é? A Uhum. formal é evidente que sim, até há base legal para o efeito, mas eu até diria que mais importante que a legal é, acima de tudo, a informal. E nós Uhum. conseguimos aqui comunicar nessa conversa informal de comunicação da nossa saída de uma forma clara, objetiva, positiva, o mais positiva possível, sem esquecer, eu diria, os motivos sinceros que nos fazem sair, não é? Certo. Isso é muito importante, a sinceridade, mas de uma forma calma, positiva, conseguir comunicar a nossa saída, acho que é super importante. Também acho que é super importante organizar a saída em prol dessa reputação profissional, desse período profissional, eu diria até que pessoal, não é? Estão intrínsecos, que é organizar a nossa saída, de deixar bem passado todas as informações a quem fica, porque quem fica também não é fácil Claro. agarrar, portanto, enfim, as nossas tarefas, as nossas responsabilidades. Um,
E mais do que nunca há uma tendência que nós vamos nos deparando, inclusive em entrevistas com candidatos, que é tentador, não é? Quando nós saímos e vamos para um novo projeto, quando saímos é tentador falar mal da antiga entidade de importação. É um tema que realmente é tentador, mas de facto não abona nada à nossa reputação profissional e, portanto, eu acho que, mais uma vez, não é de todo aconselhável. Claro. Quem está a ouvir a falar mal só está a ouvir a versão da pessoa e, portanto, apenas tendo a versão de uma pessoa não fica todo bem para a pessoa estar a dizer coisas menos positivas. Certo. Portanto, É sempre bom aqui fechar em bom. sim, é isso, fechar em bom e fechar bem a porta, eu diria assim. Nós nunca sabemos também o dia da manhã, não só pela informação que passa, não é? E que nós pensamos, não, nunca vão saber, porque realmente este mundo é muito pequenino, Exato. mas também porque nós não sabemos de facto o dia da manhã, nós não sabemos o que é que vamos precisar, do mesmo modo que também não sabemos às vezes em conversas, e isto acontece, falarem de nós e nós nem fazemos a mínima ideia quem é que está a falar de nós neste mundo e falar de nós de uma coisa negativa, de uma forma negativa, não é nada positivo. Portanto, também ter Muito bem. atenção. Sim, e acho que fechamos bem este episódio. Passa a expressão. Marta, muito obrigada. Acho que este tema é cada vez mais importante e muitas vezes não tanto falado no momento da saída e da mudança. Obrigada pelas tuas dicas. Obrigada eu pelo convite e obrigada pela oportunidade. Obrigada. E obrigada também a quem nos ouve. Já sabem que na próxima semana voltamos com outro episódio e que nos podem seguir nas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn. E até à próxima semana.